Agora, uma das principais histórias do dia. Eu prefiro que você não faça nada agora. Eu preciso que você fique tranquilo agora e preste atenção, porque parece filme, parece não. Mas põe muito filme, muita novela no bolso, essa história. E é a história da vida real de hoje. A história de Guilherme, empresário, 29 anos, um cara bacana, bem-sucedido, tá num relacionamento legal, tem o pet, faz viagem, tá com a vida legal. O pai encaminhou bem a estrutura familiar, o pai tem uma loja de autopeças, tá todo mundo ali trabalhando, fazendo. De repente, um dia, o Guilherme recebe uma notícia que o pai morreu. Era uma notícia que ele não queria receber, mas ela chegou. O pai morreu. Velório, enterro. E um assunto a ser discutido, a herança. 7 milhões de reais de herança. A herança tem que ser dividida. A mãe do Guilherme, um irmão de Guilherme e o próprio Guilherme. Depois que o pai morreu, a mãe chama o Guilherme para um almoço. Guilherme, precisamos conversar sobre os bens, o que nós vamos fazer, tem casa em condomínio, tem tudo. E eles marcam para almoçar num restaurante. Quando o Guilherme chega no restaurante, vem a surpresa. Olha o que acontece. Ele é levado à força. Ele é colocado em um carro. Mãe, mas nós não vamos almoçar? Não. Você vai ser levado. Você tem que sair das drogas. Ele falou, mas eu não uso drogas. São 4 homens de uma clínica de reabilitação colocando o Guilherme dentro do carro. Detalhe, ele não é usuário de droga. O que ele vai fazer numa clínica de recuperação, numa clínica de reabilitação? Aí as imagens do momento em que ele é levado à força por 4 homens. Você está vendo que ali ao lado tem uma mulher, né? Olha só, de calça azul com uma lista vermelha. Essa é a Marta. Quem é a Marta? A mãe do Guilherme. Ela quem marcou o almoço com o filho, segundo ele, para conversar sobre a herança do pai. Mais de 7 milhões de reais. Só que, segundo o Guilherme, era uma armadilha. O Guilherme conta que foi levado para uma clínica e ficava dopado o dia todo. E a mãe não contou para ninguém onde ele estava. Só que, como eu disse no começo, o Guilherme vivia um relacionamento. Ele tinha uma companheira, uma namorada, uma mulher que estava com ele. E essa mulher começou a fazer uma investigação. E ela descobriu onde o Guilherme estava. Só que antes dela chegar lá e dar o bote, o que ela fez? Ela resolveu gravar para provar que ele estava lá. E ela conseguiu. Assista comigo essa imagem aqui, ó. Pode colocar na tela, por favor. Como você chama? Como? Guilherme. É a namorada dele gravando ele. Não tenha vontade. Você queria estar aí? Ó, você queria estar aí? Não. Como você chama? Ela confirma o nome dele. Guilherme. E aí ela vai à polícia e vai à justiça. Quando a polícia volta, ela consegue uma autorização para tirar o Guilherme de lá. O pessoal bate na porta. Por favor, pega o Guilherme. Pessoal, Guilherme? Não tem ninguém com esse nome aqui. Ele não estava mais lá. Ele já tinha sido levado para uma outra clínica. Foram dias de angústia. Mas o Guilherme tinha um plano. Eu vou sair daqui, eu vou dar a volta por cima. Ele parou de tomar a medicação e, sem que os funcionários percebessem, ele se aproximou de um computador. Era um computador velho, ninguém dava bola, não tinha nem internet. Ele foi lá e ligou o computador. No dia seguinte, ele foi lá e mexeu no computador. No dia seguinte, ele foi lá, conseguiu um cabo. Ele foi mexendo, ele foi preparando esse computador e os dias passando. E a namorada procurando por ele. Até que um dia ele consegue acessar a internet, ele entra numa rede social e manda essa mensagem aqui. Socorro, fui sequestrado. Estou no... Ele põe o endereço. Por 30 dias me fizeram assinar. E ele manda essa mensagem. Quando ele coloca esse nome, é uma localização. A namorada recebe essa informação, chama a polícia e vai lá. Olha o momento em que ela chega na clínica. É no meio de um canavial.
É cena de filme. Ela chega para libertar o Guilherme. É a namorada dele. Agora a mulher dele. Olha onde ele tá. Companheira dele. Olha, é uma fortaleza, ó. Tem muros altos no meio do nada. Ela vai falar no Cidade Alerta agora. Guilherme, o empresário, foi libertado e vai falar também. Reportagem inédita e exclusiva na tela do Cidade. Este é o flagrante de um homem perfeitamente saudável sendo levado à força para uma clínica de dependentes químicos. A ordem veio da própria mãe, que aparece ao lado. Só eu e ela estava na mesa, almoçando, e quando eu saí do restaurante, eu fui surpreendido. Uma família separada pelo dinheiro. O filho acusa a própria mãe de ficar com uma herança de mais de 7 milhões de reais. Nunca recebeu nada? Nunca. Guilherme é um empresário de 29 anos que foi internado contra a vontade e sem determinação judicial. É ele quem aparece no vídeo atrás do portão de uma dessas clínicas, em Pirassununga, interior de São Paulo. É a esposa Bianca quem grava. Você foi levado à força ou você veio aqui por livre e espontânea vontade? Você queria estar aí? Tinha encontrado uma mensagem no WhatsApp, no computador, ela falando assim, eu vou dar um jeito em você. Então, diante de todo o contexto, eu deduzi que ela estava envolvida. Momentos de terror que nunca serão esquecidos. Eu estava totalmente dopado e machucado. E ela me encontrou de manhã falando que ia me salvar, que ia me tirar desse lugar. Ele conta que no dia do rapto, Marta, a mãe dele, o convidou para um almoço para tratarem da questão da herança, deixada pelo pai. Era uma armadilha. Arquitetou um plano dizendo que o meu irmão ia ser pai e me ligou querendo fazer as pazes. Pediu para eu marcar um restaurante no almoço no dia 22 para a gente se reconciliar e ver as pendências. O empresário tenta resistir a todo momento, enquanto a mãe fica do lado, para ter a certeza de que ele realmente seria levado. Consegui resistir perante uns 6 minutos ali, gritei por socorro. As pessoas do restaurante se assustaram e começaram a gravar pelo celular. Eu segurei na porta do Uno até o último instante. Quando eu vi que meu irmão estava esperando também de tocaia. E ele pegou e tirou a minha mão para poder me empurrar junto no Fiat Uno e me levar para outra cidade. Nessa, eu fui roubado também, que tomaram meus pertences. A briga da mãe com o filho teria começado pouco antes da morte do pai do Guilherme. Os pais teriam anunciado a separação e ele faria a partilha dos bens, mas morreu antes. Na época da separação dos pais, que nem chegou a acontecer, o Guilherme decidiu que iria ficar com o pai porque ele já trabalhava com ele nesta loja de autopeças desde a adolescência. Então ele conhecia todo o ambiente, entendia de tudo e queria permanecer desta forma. Só que essa decisão do Guilherme teria causado a insatisfação da mãe. Quando o pai dele morreu, ele acabou herdando 25% da empresa. A mãe, outros 25%, e um tio teria ficado com 50% da loja. Mesmo assim, a mãe dele decidiu que queria participar da administração da empresa. Ela chegou a administrar a loja por quase 7 anos. Só que chegou o momento que o Guilherme descobriu que estava tendo desfalque na empresa. Quando ele começou a cobrar da mãe, ela não gostou. Ela desviava recursos daqui para manter a construtora, que ela é uma acionista, uma das construtora do seu irmão. Aqui onde meu irmão trabalha. Foram feitos empréstimos de 600 mil com o CNPJ da loja, onde que ela não utilizou o dinheiro, os recursos para investir na autopeças e sim na construtora. Outra acusação é que Marta teria feito no nome dele um seguro de vida de mais de 700 mil reais sem ele saber. E ela seria a única beneficiada. As internações forçadas teriam começado justamente depois que o seguro foi assinado. E aí você acha que, a partir desses seguros que ela fez, a primeira atitude seria matar o Guilherme para tirar ele do caminho dela e receber esse dinheiro? Seria isso? Eu deduzo que sim, mas acho que não seria uma morte assim, como um tiro. Seria uma coisa meio que sem querer. Acidental. Ele foi tomando medicamento, a clínica deu algum medicamento que afetou a asma dele, teve uma parada cardíaca.
Guilherme chegou a ficar uma semana sem se comunicar com a esposa. Ela foi até a clínica e encontrou Guilherme. No vídeo, ele parece dopado. Como você chama? Como? Guilherme. Você foi levado à força ou você veio aqui por livre e espontânea vontade? Você queria estar aí? Bianca não conseguiu tirar ele de lá e foi à polícia. Nesse mesmo dia, os advogados da minha mãe da clínica entraram em contato porque a minha esposa estava na delegacia com um delegado. Ele falou que existia um mandato e com a minha internação, isso tudo era um blefe. O empresário foi levado pela mãe para uma segunda clínica. Dessa vez, Guilherme conseguiu enganar os funcionários e parou de tomar os medicamentos. Eu fingia que eu estava tomando, engolindo, depois eu ia lá no banheiro e jogava pela privada. Foi nesta segunda clínica que o Guilherme começou a perceber que precisava planejar algo para finalmente ser encontrado. Ele então passou a observar o dia a dia dos funcionários, principalmente o que os diretores faziam em determinados horários. E aí ele encontrou um computador abandonado bem no canto de uma biblioteca. E foi com este computador, que estava esquecido, que ele conseguiu fazer comunicação com a namorada. Tinha um computador antigo que estava fora da tomada, sem cabo de rede. E foi nesse interim que eu consegui ligar o computador e disparar uma mensagem para minha esposa e para minha sogra. Na mensagem, Guilherme citou um nome que havia em um outdoor no meio do caminho, em um canavial. O mesmo usado por Bianca para chegar ao local. E aí eu também entrei no Google Maps e vi uma placa. Então eu deduzi que o Guilherme viu essa placa quando entrou. A placa fica bem na porta, assim, é uma placa meio de plástico, escrito o nome dele e o telefone. Olha isso, é no meio de um canavial o negócio. Olha onde ele tá internado. Uns 4, 5 quilômetros, só cana mesmo. Você não tem pra onde ir, se você se perde ali, você morre. Porque não tem água, não tem nada. A Bianca é a pessoa que me salvou, é minha esposa, minha melhor amiga. Ela foi a única pessoa que acreditou em mim. Guilherme foi liberado e agora está na justiça contra a mãe. A clínica mandou nota através dos advogados dizendo que a internação foi regular, que Guilherme chegou com a mãe, foi internado voluntariamente, tendo assinado os formulários. Diz ainda que ele teria laudo de médico particular atestando o uso de drogas constante e que já teve passagens por outras clínicas. Eu fiz o exame toxicológico para mostrar que nesse período não existia nenhum resquício de droga no meu corpo e era tudo uma armação que ela fez. Nossa equipe esteve no condomínio de luxo onde Marta mora, em Mairiporã, na região metropolitana de São Paulo. Ela não estava. Tentamos por telefone. A senhora gostaria de falar para a gente sobre esses casos? Eu posso te mandar o número do meu advogado, você conversa com ele, porque a conversa não é essa. Aí você vai se inteirar antes de você passar mico. E qual que seria a conversa? Bom, ela desligou. O telefone é do condomínio. Eu vou devolver o telefone para o funcionário do condomínio, porque ela ficou de passar o telefone do advogado dela. Foi nesse condomínio aqui, inclusive, segundo o Guilherme, é que a dona Marta vendeu pelo menos 2 casas que pertenciam à família e que eram de herança, que o pai dele deixou. Cada casa no valor de mais ou menos 2,5 milhões de reais. Segundo ele, a mãe vendeu as casas e gastou o dinheiro. Como dona Marta não retornou para o funcionário da portaria do condomínio, nós ligamos para o telefone dela. A senhora consegue falar com a gente agora? Não, agora eu estou na estrada. Eu vou passar o contato do meu advogado assim que eu parar. Tá bom? Mas a senhora tem previsão? A gente só queria saber a respeito. Nossa equipe não recebeu o número do telefone do advogado da mãe do Guilherme. Depois de ser internado à força e ver a herança desaparecer, Guilherme e Bianca esperam por justiça. Ela privou a liberdade dele, causou traumas para mim, para ele, para minha família. Então, que ela fosse punida pelas leis. Considero como se fosse um órfão. Minha mãe, eu nem uso mais essa palavra, eu uso como progenitora. Eu fiquei sem entender por que ela fez tudo isso com o próprio filho. Bom, e como manda o jornalismo, você viu que a gente tentou falar com ela e o Aguiar, muito esperto, pediu para usar o telefone do condomínio. A mulher atendeu na hora. E aí ele perguntou a ela e deu a oportunidade para ela. Falou, não, vocês vão pagar mico.
Bom, a gente tem boletim de ocorrência, a gente tem processo, a gente tem os personagens falando, a gente tem uma imagem dele dentro de uma clínica de recuperação, onde ele falou que ele não queria ficar lá e a moça volta, ele já não está mais lá. Ó, essa imagem, ó. Ele não conta mais com a mãe nem com o irmão, mas conta com Bianca. Bianca, você foi guerreira, era namorada, agora esposa, agora a companheira dele. Ele era o namorado dela, hoje é o companheiro, ela lutou por ele. E ele acreditou que ela ia atrás dele. Tanto é que quando ele consegue fazer uma traquinagem lá no computador e mandar mensagem, ele manda para ela e para a sogra. Porque ele sabia que a Bianca e a mãe da Bianca iam lutar por ele. Aquilo que ele não encontra na família dele, ele encontra na família de Bianca. Altair Moraes. Uma heroína, uma mulher com uma visão fantástica. Lutou pelo amor dela, foi atrás, buscou. Parabéns para a Bianca, realmente, ela muito inteligente. Agora, todo mundo tem direito ao contraditório, tem direito à ampla defesa, e a gente ouviu a mãe, ela não quis falar, essa é a verdade, e disse que iria dar para o advogado falar, o advogado também não falou. Ou seja, o que é que a gente espera agora, Gotino? Que seja feita uma investigação muito, mas muito minuciosa, muito séria, para que fique provado o que realmente está acontecendo. Olha, a história é interessantíssima. Aquela imagem dele sendo colocado no carro e ele não quer entrar, o cara chegou para almoçar com a família para resolver como é que ia ser a distribuição dos bens. E ele é colocado no carro à força. Olha que loucura. Ó. E a mãe tá ali vendo tudo, Guastelli. É muito triste isso daí, uma mãe fazer isso contra um filho, né? É sangue do próprio sangue. E aí eles somente com o vil, né? Com interesse financeiro de poder ter vantagens em cima disso. E com certeza agora ele vai conseguir recuperar o que ela pegou. Será que ele consegue reaver a parte dele nessa herança? Consegue. Consegue, a justiça vai dar, com certeza. Consegue. Agora, interessante é saber o que aconteceu. Porque a gente conta aqui como se fosse tudo muito rápido, mas esse processo demorou semanas e meses. Exatamente. O interessante, Gotino, é o que a clínica falou. A gente viu uma notificação da clínica dizendo o seguinte: olha, ele chegou aqui com a mãe dele com livre e espontânea vontade. Meu irmão, o que a gente acabou de ver agora não é mas muito longe de ser livre e espontânea vontade. 4 camaradas desse tamanho forçando o camarada a entrar no carro. Então, livre e espontânea vontade, isso aí já pode descartar que não foi. Livre e espontânea pressão.